Agora são 8 horas 41 minutos, 8 horas 41 minutos. Vamos dando sequência ao nosso Giro da Notícia de hoje, quinta-feira, dia 7 de maio. Temperatura 23 graus nesse momento. Bom, como você já deve ter acompanhado aí, né, nas principais mídias, redes sociais, né, tivemos aí o cancelamento, né, anunciado aí pela administração municipal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Dias Formoso, né? E a gente convidou hoje, nessa manhã, então, né, aqui no Departamento de Jornalismo e também de Esportes da Rádio Planetário, né, o Adriano Vilarinho, comunicador aqui da rádio, repórter, também experiente na área do esporte, né, que cuida aqui do esporte da Rádio Planetário, as notícias de esporte, sempre foi plantão aí, né, premiado já, né, inclusive reconhecido estadualmente aí como o melhor plantão do estado, né, de esportes aí. E, claro, também já foi, né, passou pela pasta aí, já foi diretor de esportes Dias Formoso, por acho que 2 oportunidades, né, Adriano? E surgiu essa notícia aí, né, infelizmente a gente como desportistas, eu também que já estive trabalhando diretamente e trabalho no Departamento de Esportes aqui da Rádio Planetário, né, não só aqui em outras localidades também já fui diretor de esporte do município de Dias Formoso. Eu acho que nunca na história aconteceu um cancelamento de campeonato, né, tudo se resolveu ali da melhor forma, né, foi conversado com a equipe, dirigentes, com o poder público, né, com as forças de segurança, para tentar achar um meio aí para que continuasse, né, a competição se desenvolvesse, que ficasse melhor para todos, né? Incidentes acontecem, né? Sempre vão acontecer, né? Descontentamentos, né? Enfim, mas é uma competição e a gente sabe que entra numa competição ou para ganhar ou para perder. Muitas vezes a gente entra favorito e não acaba não vencendo. Muitos favoritos aí, né? Eu acho que o favoritismo existe, mas também não é a lei aí, né? Que tem que ser. Mas enfim, a gente vai aqui fazer um comentário, não vamos aí, né, tecer um comentário mais aprofundado, até porque a gente não esteve presente na reunião e não sabe o teor e o porquê desse cancelamento. Apenas foi anunciado, algumas coisas foram ditas ali, mas enfim, ficou um pouco no ar. Bom dia, Adriano. Faça o seu comentário, traga a sua análise então pra gente aí. Bom dia, Rodrigo e ouvintes que estão acompanhando aí o Giro da Notícia. Você resumiu muito bem. Realmente, né, pegou assim todos nós meio de surpresa com essa questão do cancelamento. A gente sabia que o campeonato estava parado, né, devido a alguns atritos que ocorreu há um período atrás, né, na rodada anterior do campeonato municipal. Depois teve a parada devido à questão da safra. Se imaginava que agora o campeonato pudesse retomar, né, depois dos incidentes que aconteceram no estádio Ângelo Macalós. Mas, conforme você falou, ontem, né, foi vinculado aí nas mídias, aí nos veículos, nas redes sociais, né, através da administração municipal e também através do próprio departamento de esportes do município, que o campeonato está cancelado, ou seja, não será mais concluído, né, e realmente, como você falou, até onde a gente sabe, né, é um fato inédito, né? Jamais a gente tem conhecimento de um campeonato ter começado e não ter sido encerrado, né? Todos os campeonatos que a gente sempre acompanhou no longo da história do município de Formoso, todos teve seu início e o seu fim. Muitos, é claro, já teve problemas, né? Não é a primeira vez que acontece esse tipo de fato, lamentavelmente, de haver intrigas, discussões, brigas, violência. Vias de fato também, né? Isso, e outros campeonatos já aconteceram, mas todos acabaram depois, o pessoal sentando, analisando e conseguiram encerrar, conseguiram concluir. Esse, infelizmente, né, não será então concluído, um campeonato que começou e não vai ter fim, né? Eu, no meu modo de ver, minha opinião, eu acho que foi uma medida equivocada, né? Eu acho que poderiam ter conversado melhor, ter analisado melhor a situação e ter sido feito de uma outra forma, quem sabe, né? Agora a reta final da competição, mas a gente não estava presente na reunião, né? Onde se reuniram não só a administração municipal, os próprios órgãos de segurança do município acharam por bem, então, a suspensão aí da competição. Sei lá, né, Rodrigo, eu penso assim que não só em Espumoso, mas todos os campeonatos aqui da região, os campeonatos varzianos, como se diz, né, hoje em dia tem que ter, além de uma boa organização, de um formato, né, o campeonato precisa também hoje, necessita, né, de uma segurança, né, do começo ao fim. Sim. Porque hoje tem muitas pessoas que acabam extrapolando, né, nos jogos, tanto atletas como torcedores, dirigentes que às vezes não aceitam o resultado e acabam apelando por intermédio da violência. Então, eu acho que é necessário hoje, né, que se pense nisso também. Quando você vai fazer um campeonato, tem que pensar
em contratar uma arbitragem qualificada, né, que possa conduzir o campeonato todo, mas também tem que contratar uma segurança, tem que ter qualificada também, né, claro. Segurança profissional, de preferência, né? Sim. E é claro também ter um vídeo monitoramento aí nos locais, porque hoje também uma coisa assim que também tem que se pensar, é uma coisa que já vem de muitos anos na história de Espumoso aqui, que deveriam as administrações, e aí também eu já assumo também um pouco dessa responsabilidade, que deveria, né, as administrações pensar, Rodrigo, em ter vistorias, né, nas praças esportivas, fazer esses encaminhamentos. Eu tentei, falar bem a verdade, mas sem sucesso na minha época, mas é importante hoje que se tenha, né, uma vistoria no ginásio, tenha vistoria no principal campo de futebol do município, né? Mas para isso precisa ser feita uma série de adequações, né? É preciso investir, porque as exigências são grandes, né, por parte do Corpo de Bombeiros para ter a liberação. E sem vistoria, a Brigada Militar não pode se fazer presente. Até o pessoal vai lá dar uma passadinha e tal, né? Sim. Marca uma presença, mas não pode ficar permanentemente, ostensivamente, né, naquele local. E sem a brigada, claro que a segurança é importante, mas tu tendo a brigada é um outro patamar, né? É um outro nível. Então, na brigada, lá, se o sujeito aprontar, a brigada bota na viatura e leva até a delegacia de polícia, e esse sujeito depois vai ter que, né, responder processo. Daqui a pouco, da forma que ele agiu ali, ele já pode até ser encaminhado, pode ser até ir já direto para o preso, né, no caso, né? E enquanto que o segurança profissional, o máximo que ele pode fazer é tirar o cidadão lá daquela praça esportiva. Mas para ter a presença da brigada, é necessário, então, que se haja essas vistorias das praças esportivas, coisa que, infelizmente, nós não temos. Hoje o módulo esportivo não tem vistoria, né? Não está liberada a vistoria, e o estádio Ângelo Acosta muito menos ainda, né? Então, algo assim que os órgãos competentes, né, precisam se preocupar nesse sentido. Não adianta você promover competições e não ter as suas praças esportivas, né, adequadas, né? É importante que se pense nisso, né? Se pense em ter essa estrutura para que as pessoas que possam usufruir, né, tenham essa segurança, e quem organiza também ter essa tranquilidade de poder promover as competições, sabendo que vai poder contar aí com a segurança, com a presença da Brigada Militar também, né? E outra questão também, Rodrigo, que eu gostaria assim de ressaltar, que é importante também que no campeonato, qualquer campeonato que você venha organizar, tem que utilizar o código, né, o Código Nacional do Desporto, né? Tem que aplicar o código. Claro, tu tem que ter o regulamento interno, né? Tem que ter os teus artigos ali que você vai impor na competição, mas trabalhar, eu pelo menos o período que eu trabalhei no departamento de esporte, eu trabalhei sempre, exclusivamente com o Código Nacional do Desporto, porque aí te assegura muita coisa. Por exemplo, uma briga, quando acontece, vamos citar um exemplo aqui, né, Rodrigo? Então, acontece uma briga, o torcedor se exalta e pula o alambrado, invade o campo de futebol, vai lá e agride o adversário, ou agride a arbitragem, né? Ou qualquer outra pessoa, a própria equipe, né? A própria equipe diz no Código Nacional do Desporto, a própria equipe tem que tomar suas devidas providências, identificar os seus torcedores que fizeram, né, esse ato de violência e registrar um BO lá na delegacia de polícia. Coisa que as equipes não fazem isso, né? Eles lavam as mãos, dizem, olha, o sujeito lá entrou, invadiu, o que vamos fazer? Não, tem que registrar, fazer a sua parte. E daí, esse sujeito vai ser chamado lá pela justiça e coisa e tal. E o que acontece hoje nas grandes torcidas, dos grandes clubes do futebol profissional? Quando o sujeito que se envolve em briga lá nas arquibancadas do Beira-Rio, na Arena, eles são chamados para sempre estar presente em todos os jogos que acontecem em casa da dupla Grenal, no dia dos jogos, no local dos jogos, no horário, eles têm que se apresentar na delegacia de polícia. Tem que fazer algo assim aqui também, né? Além de prestar serviço comunitário, né? Também é necessário, né? Tem jogos, no dia dos jogos, o sujeito deixa a família, deixa de fazer algo que poderia fazer, né? Não vai poder estar nas praças esportivas e tem que se apresentar à delegacia de polícia 1 hora antes do início do jogo e ficar até 1 hora após o término dos jogos. Acho que por aí tem que se encaminhar dessa forma
para tentar coibir, né, a violência, porque algumas medidas sérias tem que tomar. Não adianta só você punir um jogo, 2 jogos, né, aplicar uma punição ali em reais, em dinheiro para determinadas equipes, né? Acho que tem que tomar medidas assim mais drásticas, né, para poder coibir com a violência, né, Rodrigo? Muito bem, Adriano. E a questão aí também que envolve isso, esse cancelamento, né? A questão pode ser a questão da segurança também, que nem você falou, né? Porque, enfim, daqui a pouco eles acharam mais viável parar para que não aconteça algo mais grave, né? Mas aí entra aquela outra história de se precaver antes também, né? Claro, como você falou, você. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que as equipes têm que também colaborar, né? Tem que ter a colaboração, não dá para esperar apenas de quem organiza o campeonato, né? Porque quem organiza a competição é 1 ou 2, 3 pessoas no máximo que estão à frente. Então, para você poder conduzir com sucesso, né, é necessário também que todos os dirigentes tenham essa consciência, tem que colaborar, né, e agir com a razão e não com a emoção. Muita gente procura agir muito com a emoção, né, porque quer ganhar, botando meu time de futebol, temos que chegar à final, temos que ser campeões. Daqui a pouco entra um campeonato 12 equipes, só um lá no final vai ser o vencedor, vai ser o campeão. Então tu sabe, tu está consciente disso, então tem que saber aceitar vencer e também saber aceitar a perder, né? Saber aceitar as derrotas também, né, Rodrigo? É isso mesmo, Adriano. Você já esteve lá, eu também estive lá também. Você é muito mais tempo que eu, muito mais experiente que eu, né? Até a gente dizia sempre, né, que pegamos muita coisa sua quando entramos lá, né, na pasta. Muito bem elaborado, muito bem organizado, sempre, né, os regulamentos, enfim, né, os carnês, tudo certinho, né? E, enfim, e eu acho que também, né, a gente tem que pensar assim, né, nós que queremos, somos esportistas, quem perde isso, né, não é a equipe que está lá, né, enfim, muitas vezes é o povo que gosta de assistir um futebol no final de semana, que quer fomentar, que quer que o campeonato aconteça, né, as equipes, claro, né, dirigentes, vai perdendo a graça, né, Adriano? O pessoal entrar na competição sabendo que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, né, por falta de segurança, falta de estrutura, ou até mesmo por pessoas que se dizem de esportistas, mas na verdade são arruaceiros, né, porque a gente sabe, né, que tem pessoas que perdem a linha muito fácil. Por isso que aconteceu, né, a proibição das bebidas alcoólicas nos estádios, porque as pessoas perdiam a linha ali, né? Mas enfim, fora do estádio, o pessoal já fica ali, entra para dentro lá, mas que essas penas mais rígidas que aconteceram a nível nacional, estadual, nacional e mundial, começou a ver que pararam, diminuíram um pouco, né, os excessos, né? E a gente, claro, deixa aberto o microfone aqui também para a administração municipal, que é o diretor de esporte, para ele vir aqui conversar com a gente, trazer os reais motivos, o porquê do cancelamento, mas a nossa aqui é meramente opinativa, né? A gente está falando aqui. Até a gente fez o convite, né? Sim. Para o diretor e ele ficou de analisar e tal, né? Como você falou, o espaço fica à disposição, o microfone fica, né, liberado não só para ele, como também para a própria administração municipal, que se manifestar e explicar, né, os fatos reais desse cancelamento, né? Nós ficamos aqui à disposição, sem dúvida alguma. A violência, com certeza, né, Rodrigo, vem afastando muito os torcedores, né, os esportistas das praças esportivas, as próprias equipes. Um tempo atrás havia mais equipes participando, né, se envolviam mais atletas, mais equipes. Hoje a gente vê que esse número vem diminuindo bastante. Então, só para ter uma ideia, esse campeonato, por exemplo, só teve uma categoria, né? Normalmente sempre são 2, né, o aspirante e principal, só veio com a categoria principal e só veio 8 equipes. No passado a gente tinha 12 equipes que participavam do aspirantes e 12 equipes participavam da categoria principal. Então vejam bem como já houve, né, uma diminuição de número de participantes, e isso se deve muito, com certeza, às questões disciplinares, né? Conforme os campeonatos vão terminando mal, vão terminando dessa forma, com violência, muita gente vai se desligando, vai se afastando, né, do esporte, lamentavelmente. Isso não é bom para uma comunidade, não é legal, né, para o próprio esporte, num contexto geral aqui no nosso município, né, Rodrigo? Com certeza. E aí eu trabalhei aí num município aí que tinha as competições muito bem organizadas, né? Aí você tinha no sábado o Campeonato Municipal de Futebol, não era só na categoria livre. Você tinha no sábado à tarde, geralmente feminino, futebol feminino. E aí tinha no domingo o primeiro jogo, né? Que era o jogo da categoria principal, enfim, eu ouvia tudo, e tinha o veterano ainda depois. Imagina, aqui a gente não vê mais isso, veterano não tem mais, né? No campo principalmente. Tinha o aspirante e o principal, já não tem mais. E ainda o feminino está engatinhando, que a gente percebe que no salão ainda saem alguns times, né? E não é fácil. Então, quer dizer, aí é uma parte também da particularidade de cada equipe, né? De formar o seu quadro de futebol feminino, veterano, enfim. Mas bem organizado, né? Com certeza a gente poderia ter um pouco uma elasticidade maior aqui, né? De atletas, né? Assim, ó, as equipes tradicionais, muitas sumiram já também, eu acho, né? Assim... Para você fazer uma coisa bem feita, né, Rodrigo, tem que ter um calendário, né? Um calendário do ano anterior para o ano seguinte.
e seguir à risca aquele calendário com todas aquelas competições que serão realizadas. Por exemplo, no meu modo de ver, o campeonato também teve uma falha nesse campeonato porque começou tarde, né? Deveria ter começado um pouco antes. Começou, se não me falha a memória, dia 6 de fevereiro. Deveria ter começado ainda em janeiro. Os campeonatos sempre começam em janeiro porque tem a safra. Então, o ideal é você começar cedo para encerrar antes do período da safra. Porque, havendo a parada durante o período da safra, para o campeonato por 40 dias. Daí, de repente, bem na reta final, o campeonato está pegando fogo ali no bom sentido, né, você para, esfria, depois retoma a competição, o pessoal já nem lembra mais da competição, volta o campeonato. Então tem que começar, né, no período certo, ou seja, na primeira quinzena no máximo de janeiro, para encerrar até o final ali de fevereiro, antes do período da safra. Sim. Você conclui, né, libera o pessoal para a safra. E nesse período você já começa a organizar outros campeonatos para as crianças, para as mulheres, enfim. Era dessa forma que a gente fazia na época que estávamos no departamento de esportes. Então tem que ter um calendário, né? Seguir à risca, né? As competições, até para as equipes entender que naquele período X vai ter tal campeonato. Se você quer participar do salão, por exemplo, vai ser lá em setembro. Então já sabe que em setembro vai ter o campeonato, então tu já começa a se organizar antes, montar a tua equipe antes e tal, né? E não ter pegado supetão, daqui 15 dias vai começar o tal campeonato, né? Você ficar sabendo em cima da hora, você gostaria de participar, mas por falta de tempo hábil. Tempo hábil, você acaba desistindo e não participando também, né? Muito bem. Aí então o Adriano Villa, trazendo a sua experiência aí, né, pra gente também, a sua colaboração e, claro, a sua opinião. Lembrando que a gente está aqui falando em caráter opinitivo, né? Opinião. A gente não sabe o teor da reunião, não estivemos presentes, acho que ninguém da imprensa esteve, né, presente, e não estamos a par, só sabemos, né, do cancelamento, foi só noticiado o cancelamento, enfim, os motivos a gente convida, né, tá aqui no ar, estamos aqui ao vivo convidando o diretor de esporte de Espumoso, na pessoa do seu Giovanni Ross, né, que vem até a rádio, né, ou que nos convoque, que a gente vai esclarecer melhor, e também, claro, administração municipal, se quiser comentar o caso também, a gente está aqui falando só em caráter opinativo. O Adriano foi diretor de esporte por 2 vezes aqui em Espumoso, né? Eu fui por uma vez também diretor de esporte, então a gente tem experiência, conhecimento, sabe como é que funciona, né? E o que chama atenção é essa questão que a gente trouxe aqui, que, né, inédito aí, nunca havia sido cancelado um campeonato antes. A gente tentou da melhor forma conversar, articular, enfim, fazer tudo para que, né, as pessoas, o maior número de pessoas não perdesse, né? Então, só para frisar, né, a gente respeita a posição. Sim, né, claro. Mas não concordamos, né? Sim. Porque no modo de ver, eu acho que o campeonato deveria prosseguir, né? Chamar as equipes, né, tentar entrar num acordo, fazer, né, as equipes ajudar a concluir a competição com mais segurança, com uma estrutura maior, fazer todos os jogos aí no estádio Ângelo Macalossi, enfim, né? Mas, enfim, a decisão foi tomada, né, do cancelamento, né, as equipes, muitas não concordaram também com esse posicionamento, mas essa foi a decisão tomada e a gente só está aqui dando a nossa opinião a respeito dessa decisão que foi tomada ontem aí pela administração municipal, Rodrigo. Muito bem, Adriano Villa, obrigado aí pela informação, pelo comentário, né? A gente trouxe aqui então essa conversa, né, e trazendo ali, né, o porquê, essa que fica no ar, o porquê, né, com certeza tem um motivo por trás, né, e com certeza eu acho, né, que até a título de informação e a título de, né, eu acho que até a gente vai conseguir conversar, né, com os responsáveis aí pelo cancelamento, enfim, né, administração municipal, em nome do seu diretor de esporte, enfim, a Secretaria de Educação, que é responsável pela pasta também, alguém, né, acho que a gente vai conseguir essa informação para não ficar no ar aí, né, o porquê. E também perguntar para eles, a gente nesse momento pode aproveitar e questionar, né, as melhorias que serão feitas, ou será que no ano que vem a gente não vai ter campeonato municipal de campo em Espumoso e tradicional campeonato de campo de Espumoso, e será que não vamos ter também? Enfim, né, vamos buscar essa informação. Agora são pontualmente 9 horas da manhã, a gente encerra por aqui o nosso Giro da Notícia de hoje, né, a gente vai trazer aqui para fechar, o Adriano volta aqui, né, o Adriano volta aqui com o esporte regional e na sequência vem aí o Delmar Espíndola e o programa Show da Manhã. A todos, um abraço, obrigado, volta a nos ouvir amanhã, sexta-feira, neste mesmo horário.